Então, turma, nessa aula aqui começa a nossa fase 1 desse treinamento, que é a fase de movimentação, que vai ser os princípios básicos dentro do Max, como você criar suas primeiras coisas, entender a interface do software, como ele funciona, e aqui é a base para todo o resto que a gente vai fazer, tá? Se você falhar nessa base, cara, o resto vai ficar muito complexo, muito complicado para você. Então presta muita atenção nessas aulas, porque aqui vai ser a nossa base, tá? A nossa base do que a gente vai desenvolver aqui. Então, vai ser 4 aulas, em que essa primeira aula a gente vai falar aqui sobre a interface do Max, a criação básica das coisas aqui dentro. A outra aula vai ser sobre transformações, vai ser onde eu vou te ensinar a mover, a rotacionar, escalonar, tal, os snaps aqui dentro do Max. Vocês vão entender, isso aqui vai ser muito da hora essa aula. E depois já vai ser uma aula aqui ensinando como aplicar os materiais nas coisas que a gente já vai começar a criar. E já vai ter o nosso desafio. Então, a terceira aula aqui dessa fase já vai ter o nosso desafio. Vai ser um desafio muito brabo. E é o seguinte, cara, eu preciso muito que você venha pondo pressão, dizendo, mano, vou fazer. Não fica só assistindo a aula, não encha sua cabeça, tá? Faz as coisas. Cria as coisas que a gente vai estar propondo aqui, tá? E nessa fase vai ser a única que a gente vai ter aqui, resolução de desafio. Porque depois disso, tá? Porque aqui no básico eu quero ir te acompanhando de um detalhe. Mas depois disso eu quero que você comece já a criar sua independência e fazer as coisas do seu jeito, tá? Então vamos pra cima, interface e criação básica. A interface do Max, você tem que entender que aqui a gente tem, né, essas 4 telas aqui, e cada uma dessa tela a gente chama de viewport, tá? Aqui basicamente é uma viewport de perspectiva, né, ó, perspectiva, aqui é uma de frente, aqui é uma de topo, né, top, e aqui é uma de left, esquerda. Se eu clicar aqui, né, a gente tem todas as outras visualizações que a gente pode ter, ó, de câmera, de topo, enfim, o que a gente pode ter aqui, a gente clicando nesse botão a gente pode acessar, tá? E aí a gente pode usar essa funçãozinha aqui, o que é bem aqui nesse canto, ó, que é o Alt W, tá? Que é o atalho Alt W, que você maximiza uma dessas viewports. Aí você pode trabalhar numa única, assim, tá? Que vai ser onde a gente mais vai trabalhar, que é numa viewport única, assim. Então Alt W, ó, você clica, ó, você maximiza algumas dessas, ó. Se eu posso clicar aqui, Alt W, ó, clica aqui, Alt W, beleza? Então a gente já entrou aqui numa vista de perspectiva. E aí, qual é a ideia? Cara, atalhos dentro do Max. Tem alguns que, assim, ó, até deixei aqui uma lista, já vai estar como material, tá? Então, ó, na descrição aqui da aula, você já vai ter aí para fazer o download do material dessa fase. Então, a gente já vai ter ali o material dessa fase, tá? E dentro dos materiais dessa fase, eu vou colocar aqui esse PDF, que vai ser aqui com os atalhos, com as coisas básicas que eu fui escrevendo, tá? Aqui ao longo das aulas. Então, qual é a ideia? Cara, tem alguns atalhos que assim, ó, não tem nem como fugir, entende? Tem alguns que a gente usa tanto que é fundamental você entender, mas eles são bem fáceis, né? Por exemplo, o atalho de front, né, de vista de frente é o F. Então, ó, F, vista de frente, ó. O T eu vou para uma vista de topo. O L eu vou para uma vista de left, né, uma vista esquerda. O P eu vou para uma vista de perspectiva. Então a gente fica sempre nisso daqui, ó, a gente sempre, ó, topo, front, P, perspectiva. Aqui é interessante, quando você entra na vista de topo, né, ó, tô aqui na vista de topo, eu posso orbitar minha vista e vir para uma vista ortográfica, tipo aquela do Revit. Daniel, como é que tu fez isso? É o seguinte, se liga, toda a movimentação aqui no Max, ó, você faz com a bolinha do mouse, ó, bolinha do mouse. Então, a bolinha do mouse, ela vai pra frente e pra trás. Quando você aperta, você tem um pan aqui, ó, o pan, igual do Revit, igual do AutoCAD, tá? E quando você usa o Alt, você consegue orbitar. Então, eu vou entrar uma vez de perspectiva, ó, P, e com o Alt, ó, eu consigo orbitar. Daniel, por que o Revit é com Shift e o Max é com Alt? Véi, é a vida. Não, mentira, é porque os dois softwares, a Autodesk comprou os dois softwares, tá? Tanto o Revit quanto o Max, a Autodesk comprou. E quando ela comprou os dois softwares, eles já eram configurados dessa forma. Então, já ficou assim, tá? Então, basicamente, aqui no Max você orbita com o Alt, tá? Aqui no Revit lá é com o Shift. Então, se você se perder assim, é só apertar Z também. Z é um atalho fundamental, ó. Botei eles aqui, tá? Ó, o que é o zoom in. Se você se perdeu, não sei onde é, perdi minha cena, aperta Z, você já centraliza. Então, ó, brinca com isso daí, ó, Alt W, aí aqui, ó, entra numa vista de topo,
aqui eu entro na vista de frente, ó. Você pode mudar essas também, ó. Ó, aqui ó, topo, aqui ó, frente, aqui left é o L, aí Z, aqui ó, perspectiva, é Z. Posso só clica e muda a vista, né? Beleza? Então você pode fazer isso daqui tranquilamente também. Mas a gente sempre vai usar aqui o Alt W, usar uma vista cheia, tá? Então vamos aqui para a criação das coisas. Então, ó, perceba que essa aba aqui da interface do Max, essa aba aqui é a aba que a gente mais vai utilizar. Aqui no mais é a aba de Create, a aba que a gente vai criar as coisas. Aqui é onde você cria todas as coisas. Modelagens tá aqui. Aqui ó, luzes tá aqui, câmeras estão aqui. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma modelagem primitiva, né? A gente vai clicar aqui no box. Perceba que ele ficou azulzinho. Isso daqui é fundamental, tá? Quando eu vou criar, por exemplo, aqui um box, e como qualquer outra cor dentro do Max, eu tenho que segurar, arrastar, ó. Um box, eu continuo segurando, ó. E aí quando eu soltar, ó, ele vai pedir pra me dar a altura desse box. Eu percebo que tá mudando ali nos parâmetros, ali, ó, do lado direito, ó. Ó, bem aqui assim, ó, do lado do direito tá mudando aqui os parâmetros. Até que eu clique de novo, ó. Quando eu clicar de novo, primeiro percebe uma coisa. Aqui continua azul. Por quê? Porque significa que eu consigo fazer vários boxes ainda, ó. Consigo continuar fazendo vários boxes. Eu só vou parar de fazer box quando eu apertar o botão direito do mouse. Então eu finalizo a modelagem quando eu apertar o botão direito do mouse. Cara, isso daqui é o básico de modelagem dentro do Max. Você precisa entender isso daqui, senão você vai fazer tudo errado. Sempre qualquer coisa, câmera, luz, você vai clicar, arrastar e botão direito do mouse para finalizar. Beleza? Então, ó, agora a gente consegue movimentar, ó. Percebe se eu orbitar ao redor aqui, ele vai orbitar ao redor do centro. Se eu clicar em alguma coisa, ele orbita ao redor daquela coisa, ó. Beleza? Então, ó, a gente já consegue criar várias coisas aí. Então é bem fácil de criar modelagens aqui no Max. Por exemplo, se a gente fizer aqui um cilindro, ó, é só clicar, arrastar, ó, jogar aqui pra cima, pá, cilindro. Botão direito do mouse. Beleza? Deixa eu ver aqui as outras coisas que a gente vai falar hoje. Interface e criação. Então, ó, vamos lá. Vamos criar outros elementos. Por exemplo, aqui uma teapot. Esse daqui é o símbolo do render, né? Que é a chaleira. Até excluir, ó, delete. Vou botar aqui pro lado, ó. Vamos botar aqui uma teapot aqui, ó. Pronto. Botão direito do mouse. Essa aqui é uma chaleira, é o símbolo, né, de renderização, tá? E quando você clica nesse elemento, ó, você pode, qualquer elemento que a gente criou nessa aba, a gente pode vir nessa aba aqui que é o Modify e modificar esse elemento. Então aqui, por exemplo, eu tenho alguns parâmetros, ó, de raio, de segmentos, ó. De segmentos eu vou dizer que ele vai ter mais segmentos, ou seja, ele vai ter mais detalhes, ó. Quanto menos segmentos, ó o nível de ele vai ficar ali um detalhe ré cansado, né? Na chaleira, porque eu tenho um único segmento, ou seja, pouco detalhe. Se eu aumento aqui, quanto mais eu aumento, mais detalhe vai ficando. Mais cuidado. Às vezes você põe muito detalhe numa coisa que vai ficar lá no fundo, ó. Você tá lá no final, você não precisa ter uma coisa com muito detalhe. Isso não vai ter necessidade nenhuma pra gente, tá? O atalho pra gente ver esses detalhes é o F4, ó. F4 a gente vê como é que tá essas modelagens, ó. Se eu clicar aqui ele vai ter, ó, altura de segmentos que a gente tem aqui na altura, ó. Se eu aumentar, ó, vou aumentando segmentos na altura, aqui, ó, a gente pode ir aumentando e diminuindo para dar mais detalhamento a esse elemento, tá? F4, ele faz isso daqui, tá? A gente consegue ver essas linhas da parada, beleza? Então, ó, as coisas básicas, a gente modela as coisas aqui, aqui a gente modifica, tá? A gente modifica as coisas, ó, uma caixa, a gente pode mudar aqui, ó, largura, profundidade, altura, ó. Beleza? Aumentar aqui a quantidade de segmentos, ó. Pera aí. Vamos pegar aqui. Apertar aqui F4, né, pra você conseguir ver. Então, todos aqueles segmentos que a gente colocou aqui, a gente já consegue ver agora, tá? Outra aba fundamental é essa daqui, ó, Display, tá? O Display é o que tá na nossa tela. Então, por exemplo, se eu venho aqui tem dizendo, por exemplo, Hide by Category, ou seja, ocultar por categoria. Se eu ocultar aqui minhas geometrias, elas sumiram. Shapes são linhas, né? A gente não tem nenhuma linha. Para ter uma linha, é só vir em Create, vem aqui, ó, em Shapes, vem aqui em linha, aí é só, ó, ir clicando, ó. Eu clico aqui nesse ponto inicial, ó. Fechar a linha, ok, pronto, fechou minha linha, ó. Lembra que você só finaliza quando você aperta o botão direito do mouse, ó. Botão direito do mouse, aí tirou o azulzinho e finalizou. Cara, é fundamental você treinar isso daqui, ó. Cria uma coisa, aí vai ficar azulzinho, você clica no botão direito do mouse pra finalizar, entende?
Aí aqui no display também tem uma coisa que é fundamental, que é você clicar nas coisas e tem aqui o Hide Selected, que você oculta o que você selecionou, ó. Hide Selected, tá? E aqui tem um On Hide All, que é você voltar. Então se eu selecionar, por exemplo, isso aqui, aí dá um Hide Selected, eu posso vir aqui em Hide All e voltar as paradas. Então é basicamente isso daí, tá? Então Alt W, ó, percebe que a gente já consegue ver as coisas aqui, ó, na vista de topo, na vista de frente, na vista de esquerda, ó. Se apertar o G, eu tiro esse grid, ó. E aí lembrando que nos materiais da aula já vai ter aqui os atalhos, né, para você não se perder aí. Então basicamente, esses daqui são os atalhos básicos que a gente vai começar a utilizar e falar mais na próxima aula. Então ó, se liga que na próxima aula a gente vai falar sobre transformações, a gente vai aprender a mover as paradas, vamos aprender a criar aquela vista sombreada dentro do Revit, a vista de cor consistente, tá? A gente vai aprender sobre os snaps, então segue para a próxima aula, relaxa que vai ter aula só desafio, que você só vai executar, vai ser aula para você pôr tudo isso aqui em prática, então relaxa por enquanto e eu te vejo na próxima aula.